Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos de volta. Nosso projeto é estudar o nosso catecismo breve, o nosso breve catecismo. Hoje nós vamos ver aquela última parte do breve catecismo, que vai da pergunta de número 39. É da 39 ou da 38? Da 39 até a 107. São duas partes, sendo que a gente termina essas perguntas ali por volta da 82, então são dois trechos, tá bom? Dois trechos que nós vamos estudar. O primeiro já está aqui esquematizado, o segundo virá ao lado ali, vocês vão ver já já. Aqui é só um esquema de como vai ser o estudo dessas duas partes, tá bom? É uma maneira de você, olhando para esse esquema, entender como é que funciona essa parte do nosso breve catecismo. Se você perceber bem, acredito que é da pergunta 39 até a 107, vê se é 39, porque para não confundir, 39 ou 39, até da 39 a 107, não é isso? Você perceberá que é a maior parte do nosso breve catecismo. Então você vai entender que esta é uma parte muito importante e que foi reservada para essa parte a maior extensão de perguntas. Tá legal? Então, já a gente fala sobre isso. Eu quero apenas abrir com vocês no texto de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, que é o texto base da maior parte desse setor do nosso breve catecismo, que são justamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são prefaciados pelos versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estas foram palavras de Deus. E antes dele dar a lei, ele coloca como razão para que ela seja importante para nós, o fato de que quem nos deu foi o Deus que nos tirou da casa da servidão, o nosso libertador. Nós precisamos, eu disse na semana passada, que uma das palavras mais importantes do nosso breve catecismo é a palavra graça, a obra da graça. E ela é importante porque, na verdade, quando Deus foi nos buscar, não havia por que nos buscar, Ele poderia ter nos deixado lá. Deus poderia nos deixar e nós iríamos nos enforcar em nossos próprios pecados. Iríamos achar que estávamos certos. Iríamos para o inferno e totalmente satisfeitos. Porque no nosso coração é tudo que é certo. Quando você olha o mundo hoje aí fora, você vê pessoas vivendo de forma muito absurda, e quando você pergunta para elas, mas por que você faz assim? Você percebe que a maioria dos casos elas acham que estão certas. Mas Deus não nos deixou assim. Ele agiu graciosamente para conosco e nos resgatou. Esse Deus deve ter algum direito sobre a sua vida. Sabe, então, essa parte do nosso breve catecismo é o dever do homem para com este Deus gracioso. O que Deus exige, que dever Deus exige deste homem. E assim, o nosso catecismo vai dedicar a maior parte do seu trabalho não na teoria de quem é Deus, de como é a nossa salvação, mas no estímulo à prática da vida, da nova vida.
Então tem gente que acha, catecismo, ficar decorando pergunta, isso é muito teórico. Ao contrário, a proposta do catecismo é que você tenha clareza da importância da prática da vida cristã. Então ele dedica a maior parte do catecismo à vida cristã na sua essência. E aí nós vamos ver essa essência da vida cristã. Se a essência da ação e da obra de Deus é graça, qual deve ser a essência do meu dever? Tá? A essência do meu dever, a essência da parte de Deus é graça. E qual é a essência então do meu compromisso com esse Deus, da minha parte? Nós vamos ver isso, que está então revelada aí, distribuída nessas 107 menos 39. Quem faz a conta rápida aí? 107 menos 39. Se fosse 107 menos 37... Aí, gente, vocês estão ruim de conta, hein? Não é isso tudo? 55? 68. É tudo isso? Incrível. Essas 68 perguntas, se é essa conta mesmo, eu não estou nem conseguindo raciocinar, estou sem óculos. São 68 questões para a sua vida prática com Deus. Que talvez ler e reler essas questões ajude muito você a avaliar. É lógico que o nosso breve catecismo, como o próprio nome diz, ele é breve. Ele é só uma dica. E você pode aprofundar muito a sua vida com Deus. É para isso que nós estamos aqui. Para buscar um relacionamento com Deus verdadeiramente intenso, santo, que proporcione para nós uma relação com esse Deus saudável. Vamos louvar o Senhor com os cânticos de adoração. Estamos estimulando a prática de novos músicos e cantores, e já está crescendo, já está crescendo. Hoje temos guitarrista também. Hoje está faltando cantor, viu, gente? Cantor e cantora. Opa! Foi Jesus que fez isso? Não, rapaz. Desliga aí para não fazer barulho. Não deu. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero.
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do
querido, nosso Deus de amor, o desejo da nossa alma é de fato te servir em espírito e em verdade. Amém. Porque nos compraste com o sangue de teu Filho. O sangue de Jesus foi a chave de libertação. Amém. Foi por seu amor que veio ao mundo. E por seu amor, Ele nos resgatou. Amém. E nos deu uma nova vida. Vida que nós queremos, ó Pai bendito, vivê-la para Ti. Amém. Ajuda-nos, porque somos tão fracos, ainda tão pecadores, ainda tão centrados em nós mesmos. Ajuda-nos e ensina-nos a Te amar. Amém. Amar acima de todas as coisas. Amém. E a cumprir, ó Deus eterno, com obediência aquilo que Tua palavra diz. Amar o nosso próximo também. Amém. De fato, Pai, o desejo é que o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. Todos os dias, todo dia, todo instante. Nos abençoe no estudo, ó Pai bendito. No estudo que faz a Tua palavra ser aplicada ao nosso coração. Nos ajude, nos dê entendimento acerca da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, a partir da pergunta de número 39, vocês estão aí com o catecismo? Se alguém não tem o catecismo e tem interesse em tê-lo, vai ter que, ao final do estudo, deixar aí o nome. Nós passamos, quem deu o nome a semana passada. Se você quer ter, a gente manda pelo e-mail. Isso é um texto aí aberto. Você acha também na internet. É bom também ter um livrinho. Eu tenho um que é catecismo maior, catecismo breve, confissão de fé, tudo num só e pequenininho. Dá sempre para carregar na bolsa. Aliás, dá para carregar no bolso, né? E é bom porque isso ajuda bastante, facilita. Dá para ler no ônibus, dá para ler enquanto você está na fila lá do médico, quem sabe esperando para fazer um exame, né? Você pode abrir e ler, né? Fala, Silvia. 2 exemplares, um de cada, do breve e do maior, aquele do grande, ainda não acredito, né? Tem aí? Ótimo. E tá quanto? Tem que dar uma olhada. Olha só que eficiência! Meu Deus, hein? Obrigado. Ó. Então, quem quiser, tem os livros aí. É só procurar a Silvia, ela vai te ajudar. Nós tínhamos uma livraria que vendia. Acho que esses exemplares ficaram, né, Silvia? Você pega? Não quer pegar depois? Pode ser depois, Silvia. Não se incomode agora, não. Tá bom? Depois a gente vê direitinho. Bom, de qualquer jeito, se você quiser, é importante ter. Para você que é crente presbiteriano, é bom ter para você conhecer. E agora que você está estudando, fica até mais fácil você depois voltar a ele, tá bom? Nós vamos evitar aquela introdução longa de lembrar tudo que a gente já viu, porque hoje a gente tem bastante trabalho, porque a maior parte do catecismo está diante de nós, tá legal? Quando você vê aí a pergunta de número 39, lê para a gente aí. Quem é que está? Vai lá, Valdemar, lê 39. Pergunta e resposta. Qual é o dever? Espera aí que eu vou ajudar você aí, espera aí. Tem que ficar verde. Tá verde? Tá funcionando. Qual é o... Agora foi demais. Agora tá funcionando, Valdemar. Qual é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Você tem que lembrar agora aí das 3 primeiras perguntas. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é isso? Onde Deus revela como modo como a gente deve glorificá-lo e gozá-lo para sempre? Onde que ele revela isso? Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E o que as Sagradas Escrituras principalmente ensinam? O que as Sagradas Escrituras principalmente... Adoração a Deus. Hã? Adoração a Deus não, gente. Vamos lá, pergunta de número 3, vai lá. Vamos lá, Qual pergunta... é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta. Coisa principal
que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Essas 3 perguntas são fundamentais, gente, são muito importantes. Essas 3 perguntas estabelecem todo o propósito do catecismo. O propósito maior é que você aprenda 2 coisas na vida. Primeiro, você realize 2 coisas na sua vida. A primeira, de você saia para Deus aquilo que exalta o nome de Deus. Guarda o microfone para ele não ficar brincando com ele, né, Adi? Né? Aquilo que glorifica a Deus. E a partir daí, de lá para cá, você desfrutar de Deus. Você receber Deus. Enquanto você glorifica a Deus, você também aproveita dessa glorificação para o seu bem, que é a sua alegria. Irmãos, nós vamos descobrir, quando a gente estiver lá na eternidade, no novo céu, na nova terra, que Deus é a coisa mais, não é só a mais importante. É que eu não queria usar a palavra deliciosa, porque ela não é a palavra que eu queria. Mas Deus é a coisa mais bela, a coisa que você mais vai se deliciar nessa vida. Você vai falar assim, comer abacaxi é bom. Sei lá, fala uma coisa boa e gostosa que você se delicia aí. Eu gosto de pinha. Pinga? Pinha. 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 Gosto de pinha. Que susto. Vou falar, gente. Gosto de pinha. Tem um outro nome, pinha. Fruta do conde. É ótimo, é uma delícia. Eu não gosto muito não, mas ela se delicia com isso. Ela se delicia. Pinha. Pinha. Isso é muito bom. Meu reino por uma pinha, diria o rei, né? Mas, gente, isso é pequeno demais. Essas coisas que a gente dá tudo para ter, é pequeno. São pequenas. Não tem comparação. Não tem comparação. Por exemplo, vamos pensar assim, a viagem mais maravilhosa que você fizer na vida, para o lugar mais espetacular do mundo, aquele momento, aquele instante mais maravilhoso da viagem, talvez quando você chegou lá nas cataratas do Niágara, e bateu os seus olhos, aquele sentimento é pequeno. Nós vamos descobrir a beleza do nosso Deus. Essa é a proposta da criação. Que o homem se delicie no seu Deus. Que o homem sinta o maior prazer. E o nosso maior prazer vai ser glorificá-lo. Porque vai ser a coisa mais natural. Sabe aquela coisa, você chega para a sua esposa, né? Ela está bonita, ela fez aquele negócio no cabelo, esticou, ficou bonita, linda, né? Maravilhosa. Esticou, enrolou, né? Porque depende, né? Tem umas que esticam, outras que enrolam, né? Ela está linda e você bate o olho e você fala, você é a coisa mais linda que me aconteceu. É bonito, né? Você fala isso para a Renata, Fábio? Você fala? Né? Porque também não é só aquela beleza do cabelo, do rosto, né? Há outras coisas. A história, não é? Veja, é aquele instante você fala assim, você é demais. Isso é glorificar, entre aspas, isso é louvar, é elogiar, não é isso? E isso você fala para ela, e se ela abre o sorriso, aquele sorriso meio envergonhado, ela fala, para. Né? Quando os meninos estão namorando, ele fala, você é tão linda, ela fala, para. Né? Para com isso, você é bobo. Né? Isso traz uma felicidade, não traz aquela reação dela? Que ela está gostando, ela não vai dizer que ela não está gostando, mas ela está gostando. Viu, André? Você que está aí perto de casar, ela está gostando. Ela vai falar, não, para. Mas é verdade mesmo. Bom, quando a gente chegar, a nossa mente estiver aberta,
para entender a beleza do nosso Deus, nós vamos falar, a coisa mais gostosa de fazer vai ser dizer, Deus, o Senhor é perfeito. A gente não vai nem conseguir dizer outra coisa. As poesias que nós vamos fazer na nova terra, nesse nosso novo relacionamento com Deus, eu tenho certeza absoluta, serão poesias permeadas da beleza de Deus. Veja, os salmos já mostram um pouco disso. E o que é melhor, não precisará a elaboração de salmos, como o Salmo 32, em que a gente diga assim, Deus, o Senhor é tão perfeito e eu pequei contra ti. Não vai precisar de salmos assim. Porque a gente vai ter salmos que a gente talvez fale do pecado. Porque a gente vai falar assim, louvado seja o Senhor, porque apesar dos pecados de outrora, nos resgataste e nos trouxeste para cá. Então essas 3 primeiras perguntas são muito importantes. A primeira coloca esse padrão. E a segunda pergunta fala, como é que a gente aprende esse padrão? Nas Sagradas Escrituras. Então o que a Escritura ensina? Essas 3 perguntas não precisam ser do jeitinho que está no catecismo, nós temos que ter elas aqui. Ó. O que as Escrituras ensinam sobre este padrão de glorificar a Deus e desfrutá-lo? Elas ensinam que eu devo crer acerca de Deus, e qual é o meu? Dever. E o breve catecismo está dividido nas partes que nós já estudamos, sobre o que eu devo crer acerca de Deus. E eu estou resumindo na palavra graça. Um Deus bondoso, maravilhoso, perfeito, Espírito perfeito, puro, né? Cheio de poder, cheio de glória, manda um Redentor morrer em nosso lugar, sem preço para nós, preço para Ele, para nos resgatar. Em resposta a esta ação, qual é o meu dever? Então agora vem a segunda parte. Então essa pergunta de número 3, ela dá as 2 partes, nós já estudamos a primeira, vamos ver agora a segunda. E o dever, vamos voltar na pergunta 39? Quem é que vai ler? 39. Já lemos uma vez, vamos ler de novo. Está lá, ó. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos lá, ó. Qual é o dever que Deus exige do homem? O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade determinada. Se a primeira parte é marcada pela obra da graça, e graça é a palavra que diz a essência da obra de Deus, a essência da nossa obra, ou a essência da nossa parte, qual deve ser? O que vocês acham? Obediência. Gente, é muito simples. Em resposta à graça, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Obedecer não. Obedecer não, né, gente? Obedecer. Obedecer. Obediência. É até melhor que sacrifício. Que obedecer é melhor que sacrificar. A obra da graça, então, exige sacrifícios, mas obediência. Obediência sincera, obediência voluntária. Obediência que tem preços muitas vezes. Obediência tem preço. Porque algumas vezes eu vou obedecer a Deus e vou falar que coisa boa é obedecer a Deus, mas outras vezes eu vou obedecer a Deus dizendo o quê? Só estou obedecendo porque é a Deus. Que nem sempre é fácil. Nós vamos lutar muito contra o ego para obedecermos a Deus de verdade. Para obedecermos a Deus sempre. Mas essa é a essência da nossa parte. A obra da graça é respondida com obediência. Tá? Então, assim, nós já entendemos que esta introdução, a introdução, pergunta 39 até a pergunta de número 39, 40, 41, até a 42, veja se é isso, até a 42, essa introdução vai trabalhar muito exatamente falando um pouco sobre esta obediência. Alguém lê para a gente aí, vamos ler essas 4 perguntas, nós vamos ler todas, tá bom? Alguém lê aí a pergunta de número 40.
Mas vamos ler entre vocês aí, passa aí o microfone e vamos ler. Vai lá, pode ler aqui. Vai lá. 40 agora. Quem revelou? Que revelou? Quem revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? A resposta: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. A lei moral. Então assim, qual é a essência da nossa parte? Obediência. Tá, mas vamos obedecer como? Nós vamos obedecer a partir do quê? Do que eu acho que é certo? Não. Vamos obedecer a partir do que Ele revelou. E onde está a essência do que Ele revelou? Está na lei moral. Tá bom? Pergunta 41 agora. 41. Onde está a lei moral, resumidamente compreendida? Tá, onde está a lei moral? Resumidamente compreendida. Onde? A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, o que ele vai fazer a partir de então? Apesar que a gente ainda tem a próxima pergunta, né? O que ele vai fazer a partir de então? Ele vai agora trabalhar essa lei moral. Irmãos, vai falar agora sobre o resumo da lei. Alguém lê aí, a 42. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a introdução vai apresentar a lei moral como princípio para a obediência, ok? O esquema da obediência está na lei moral. E a lei moral tem o seu resumo na palavra amor. É muito interessante que eles tenham entendido essa lei de Deus como uma lei moral. Veja, ela tem a ver com aquilo que a gente vive, com os nossos hábitos, com as nossas ações. Ela não é uma lei apenas, entre aspas, assim, espiritual, da religião. Ao contrário, o nosso breve catecismo vai dizer que a nossa fé deve ser principalmente vivida na relação com a realidade, Deus e o próximo. Bom, e é isso que eles entenderam que a Bíblia ensina. Veja, os 10 mandamentos é o resumo da lei moral. E onde está o restante da lei moral? Onde está o restante da lei moral? Resumidamente nos 10 mandamentos. A Bíblia toda. A Bíblia toda. A lei moral, né? A lei moral é assim, o que Deus quer, como Deus quer que nós vivamos a nossa fé. Deus quer que nós vivamos a nossa fé em 2 níveis de relacionamento, principalmente. Relacionamento com Ele, relacionamento com o nosso próximo. Ser um crente é buscar equilíbrio de um verdadeiro, transparente, honesto, sincero relacionamento com Deus. E da mesma forma, um relacionamento transparente, honesto, sincero com o nosso próximo. Tá? Obedecer esse padrão e viver de acordo com esse padrão é cumprir a vontade de Deus. A vontade revelada de Deus. Tá? Isso tinha que ser o nosso alvo, nossa busca. Então assim, essa é a introdução da última parte, e eu quero incentivar você a entender que a nossa fé, a fé reformada, ela não é uma fé teórica. Às vezes as pessoas colocam, vocês têm muita teoria, muita teologia, né? Tentando dizer que a teologia é só uma teoria sobre Deus. Teologia é vida. Os reformados, como vocês quiserem chamar, calvinistas ou os presbiterianos, mais diretamente ligados a nós, os nossos símbolos de fé não querem uma fé meramente teórica, do papel, acerca apenas do que sabemos sobre Deus, mas o quanto esse conhecimento influencia o nosso viver diário. Ok? E aí vocês viram esse esqueminha que eu fiz aqui. Esse esqueminha é o que você vai encontrar aí da pergunta de número 43,
da pergunta de número 43 até a pergunta de número, deixa eu chegar lá, até a pergunta de número 81. Tá bom? Até 81. E aí você vai ver então os 10 mandamentos. Tá? Há duas coisas que eu queria chamar a sua atenção, né? As duas coisas que eu queria chamar a sua atenção é que é o seguinte: ele vai pegar dos 10 mandamentos, aquele texto que nós vimos aí no início de Êxodo. Se você tiver com a Bíblia aberta, você deve abrir aí Êxodo, capítulo 20. Quem ainda não tem decorado, eu falo decor porque assim, essa é uma daquelas referências primordiais para a nossa vida cristã. Eu considero 4 grandes textos primordiais para a nossa vida cristã. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, tá? Considero a oração do Pai Nosso, que são os 2 textos que nós vamos ver aqui no Catecismo, que está lá em Mateus 7. Nós vamos, tem o texto das bem-aventuranças, Mateus 5, e a oração sacerdotal de Jesus. Minha visão, assim, esses 4 textos são fundamentais. A oração sacerdotal de Jesus em João 17. Êxodo 20 é um texto que você tem que estar... Fala assim, onde estão os 10 mandamentos na Bíblia? Se alguém perguntar, vem cá, onde é que estão os 10 mandamentos na Bíblia? Você vai responder o quê? Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Sim, isso aí, completa isso. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Êxodo 20, o tempo mais fácil. Tá bom? Então, esse é aquele texto que você tem que ter em mente, que você deve conhecer. Aliás, se é o resumo da lei moral, se é o resumo básico da nossa obediência, aliás, você tem que saber decor. Quem é que sabe os 10 mandamentos de decor? Pelo menos a citar assim, rapidamente, os 10 mandamentos. Quem? Renata? Você sabe, Renata, decor? Sabe ou não? Ela sabe. Sabe, né? Gente, deixa eu vou pedir para vocês uma coisa muito importante. Pastor, decorar os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Para quê? Olha, gente, a gente tem que saber essas coisas. Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Honrar o nome de Deus, né? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Nós precisamos. É pouco. Mostra o quanto você valoriza. E de repente você não tem uma Bíblia. De repente você viajou para a China. De repente você está no norte do Iraque. E você não pode abrir a Bíblia. De repente você não precisa estar num lugar assim. Você está num ponto de ônibus. E você precisa dizer algo para alguém. Aí você diz, não furarás fila, só? Né? Não, gente, nós precisamos saber. Êxodo 20. Alguém lê para mim aí o verso de número 2. Verso 2. Vai lá? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa palavra, esse verso aí, é o que o nosso breve catecismo chama de prefácio. Tá? E nós temos aqui 2 perguntas que vão trabalhar com esse prefácio. Essa pergunta é a pergunta de número 43 e a pergunta de número 44. E ele vai dizer assim, o que este prefácio nos ensina? Ok? O que esse prefácio nos ensina? Pergunta de número 44. Vai lá, quem lê? O prefácio. Lê? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Lógico, esse é o nosso Deus
que nos tirou da terra do Egito. É nosso dever obedecer. Essa é a única resposta possível. E aí você vai ver o seguinte, nós não vamos ver mandamento por mandamento, só vou mostrar para vocês o esqueminha em que eles estão elaborados. Você vai perceber, por exemplo, a pergunta de número 45 vai dizer, qual é o primeiro mandamento? A pergunta de número 46 é, o que o primeiro mandamento exige? A pergunta de número 47 vai dizer, o que o primeiro mandamento nos proíbe? Ok? E a pergunta de número 48, que nos é ensinado especialmente pelas palavras diante de mim. Então você vai ver um esqueminha, assim, ó, 45, 46, 47, 48, termina o mandamento. Vamos ver o próximo? Vai lá, vamos fazer esse exercício aí. Quem está com o microfone? Vai lá. Fala assim, vamos fazer a mesma coisa, como eu fiz, né? A 49. Vamos ver, qual é o segundo... Na pergunta? Fala só as perguntas, vai lá. 49. Qual é o segundo mandamento? 50. Que exige o segundo mandamento? 51. Que proíbe o segundo mandamento? 52. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? Então você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa, não vai? Ó? 49, 50, 51, 52. Outra pessoa, no próximo. Só as perguntas. 53. Qual é o terceiro mandamento? 54. Que exige o terceiro mandamento? 55. Que proíbe o terceiro mandamento? 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? Beleza? Deu para todo mundo pegar? Deu? Vamos pular o quarto, por enquanto. Que o quarto muda um pouquinho, não muito. Não vamos pular o quarto, não. Vai lá, Natália. Você vai para a pergunta de número... Oh, peraí, vamos por aqui, né? 53, 54, 55, 56. Lê a pergunta 57, Natália. Qual é o quarto mandamento? 58. Que exige o quarto mandamento? Pula a 59 e a 60. Tá? 61. Que proíbe o quarto mandamento? 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? Você viu aí, né? Então vamos lá, me ajuda aqui. 57, 58, pula, vai para 61. 61. Vocês viram que o esquema está igual, né? Mudou no meio aí, não mudou? O que foi que mudou? Mudou porque todos estavam seguindo o padrãozinho de 4 e chegou aqui o padrão mudou, foi para 6. 6, 59 e 60. Certo? Por que ele fez isso? Ele fez duas perguntas para explicar. Vamos ver essas duas perguntas, quais são? Alguém lê aí para nós a 59 e a 60. O que ele está explicando aí? Vem, gente, o quarto mandamento é sobre o quê? Sobre o dia do descanso, ou dia de sábado. Falou dia de sábado, o judeu abre o olho desse tamanho. E agora, vocês aí, cristãos, né? Vocês não guardam o sábado, vocês guardam o domingo. O que os nossos teólogos lá de Westminster entenderam que seria importante? Dar uma breve explicação. Esse é o catecismo breve. Vocês querem uma explicação um pouco mais longa? Vai para o catecismo maior. Você quer uma explicação maior? Vai para o catecismo maior. Quer uma explicação breve? Vai para o breve catecismo. Quer uma explicação ainda melhor? Estuda. Vai lá. Pergunta 59. Qual dos 7 dias signou Deus para esse descanso semanal? Qual é o dia que ele designou? Pergunta 60 agora. De que modo se deve santificar o domingo? Olha só que duas coisas interessantes, né? Duas perguntas. De que modo se deve santificar o domingo? Aliás, sobre esta pergunta, de que modo se deve santificar o domingo, vamos ouvir a resposta? Vamos ler a resposta? Pergunta 60. Vamos ler juntos? Olha lá. Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia. Tem gente que leva isso bem a sério. Essa parte. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu atrapalhei vocês. Vai lá. Deve-se santificar o domingo com um santo repouso
por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais, que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de alguma necessidade e misericórdia. Gente, santo repouso não significa dormir o domingo inteiro, tá? Ah, santo repouso por todo aquele dia. Pastor, estou cumprindo o breve catecismo, que eu dormi o domingo inteiro. Santo repouso é não desgastar-se com aquilo que você já faz. 6 dias trabalharás. Tá bom? Bom, vocês viram então aí a diferença. Vamos para a pergunta 63? Aqui eu fiz um quadradinho a mais, gente. Por que eu fiz um quadradinho a mais? Está errado. São 4 só, tá? São 4 só. Vai lá, 63. Qual é o 5º mandamento? 64. Que exige o 5º mandamento? 65. Que proíbe o 5º mandamento? 66. Qual é a razão anexa ao 5º mandamento? Então vocês perceberam, voltou o esqueminha antigo, né? Aqui eu pus um quadradinho a mais, tá? 63, 64, 65, 66. A partir daqui, muda. A partir daqui muda. Por quê? Porque não tem razões anexas. O que são as razões? Razões anexas. São aqueles complementos ao mandamento. Né? Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Por quê? Para que se prolonguem seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse para quê são as razões anexas. O mandamento é honra teu pai e tua mãe. O mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é a razão anexa? Porque o Senhor não terá por inocente aquele que levar teu nome em vão. Antes ele faz, como é que é? Ele não se ira, ele se volta contra a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor e faz misericórdia, não terá por inocente, ele faz, se ira, esqueci a palavrinha, e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Essa é a razão anexa. O mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A razão anexa. Então você deve fazer, quando você estiver lendo o catecismo, vai ficar bem claro para você. E é uma maneira boa de você estudar o catecismo. E é uma maneira boa de você decorar os 10 mandamentos, que você vai ver que os mandamentos são uma coisa e as razões anexas outra. Porque quando a gente fala assim, fala para mim aí o primeiro mandamento. Né? E a gente diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Então, o mandamento mesmo é, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. E a palavra diante de mim, o que ela ensina? Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E aí, o restante é tudo anexo, tá bom? Deu para entender até aí? Só que a partir do 6º mandamento, não tem razão anexa. O 6º mandamento é taxativo. Qual é o 6º mandamento? Não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçar. Oi? Estou bem de Libras, né? É um Libras na linguagem minha mesmo, né? Então, gente, vamos lá. Pergunta de número 67. Quem é agora? 67, só a pergunta. Qual é o 6º mandamento? 68. Que exige o 6º mandamento? 69. Que proíbe o 6º mandamento? Gente, no fundo é igual, só não tem a razão anexa. Outra pessoa, 70. Pergunta 70. Qual é o 7º Olha, desculpa, espera só um minutinho. Ficou fácil da gente descobrir onde é que está a pergunta
do sétimo mandamento, né? Ó, pergunta do breve catecismo que fala sobre o sétimo mandamento é pergunta 70. 70, vai lá, Ivone. Qual é o sétimo mandamento? 71, 72. Que exige o sétimo mandamento? 72. Que proíbe o sétimo mandamento? Gente, sem ler agora, vamos ver se vocês conseguem fazer a pergunta 73, sem ler. Não, sem olhar para a tela, vai. Qual é o oitavo mandamento? 74. 75. Vocês já estão decorando, hein, gente? A parte mais difícil do nosso breve catecismo, a mais longa, vocês estão começando a decorar. Muito bem. Então, não vou tomar mais tempo de vocês, porque isso aqui é tudo igual, tá bom? Tá legal? Então, vocês perceberam aí como é que está estruturada essa parte. Nós não vamos estudar mandamento por mandamento, eu acho que vale a pena você dar uma lida, conferida. E assim, vale a pena, se você tiver em casa, você vai ver, por exemplo, o Catecismo Maior, ele é muito parecido com o Breve Catecismo, neste caso, só que ele é mais detalhado. Vamos pegar só um exemplo. Põe aí na pergunta, você que está aí na técnica, põe a pergunta de número 69. Não, vamos aqui esse aqui que é mais interessante. No sétimo mandamento, põe a pergunta 72. Põe a pergunta 72. Pergunta 72. Pois aí, alguém lê para mim aí a pergunta e a resposta 72. Que proíbe o sétimo mandamento? Lê a resposta. O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Deu para entender? Deu. Mas está um pouco vago, não está? Olha só o Catecismo Maior, mesmo tema, o sétimo mandamento. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Pergunta 139 do Catecismo Maior. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes. Conversa picante. Melíflua. Sobre sexo. Como é que é? Melíflua. Melíflua? Anota para mim aí. Comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, piadinhas sobre coisas impuras, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos, tá? Que está na Bíblia, né? E a permissão de casamentos ilícitos. Permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou toda a impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Aí está completo, não é? Você quer uma explicação maior? Catecismo Maior. Quer uma explicação breve? Breve Catecismo. E assim para todas as perguntas, tá bom? Catecismo Maior é bem detalhado, tá bom? Normalmente em processos de disciplina na igreja, né, a gente sempre olha o Catecismo Maior para ver de que maneira deve ser adequada como é que a gente fala? Configurada a disciplina, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais, Catecismo Maior, tá bom? Alguma pergunta até aqui?
Agora, essa outra parte é uma parte muito interessante, que começa lá na pergunta de número 82. Tá? Ela é interessante porque é o seguinte. Está aqui os 10 mandamentos. Se quer agradar a Deus, é só obedecer. É só obedecer. Mas lê para a gente aí a pergunta de número 82. Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Resposta? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta por pensamentos, palavras e obras. Então agora, vou usar a linguagem que diria Calvino. Estamos na roça, né? Se Calvino estivesse aqui, eu falaria, gente, estamos todo mundo na roça, porque a lei moral, e nós temos o dever de obedecê-la, é isso aqui. Só que, vamos e venhamos, alguém consegue? Nenhum mero homem. Né? Se alguém um dia perguntar, e aí, né? O que você acha? Dá para a gente realmente obedecer a Deus? E você quer dar uma resposta calvinista, presbiteriana e confessional? Você fala assim, nenhum mero homem. Nenhum mero homem. Nenhuma mera mulher. Desde a queda de Adão, é capaz de obedecer a Deus. Ao contrário, quebra essa lei diariamente. Como é que é, gente? Em pensamentos e? Palavras e obras. E aí, então? Dançamos, né? Dançamos. Não podemos responder com obediência ao nosso Senhor, que é o nosso dever. Estamos na roça. Fala. Aí Paulo fala bem claro isso, né? Paulo fala. Aquilo que eu quero, não faço. Sim. Eu faço aquilo que não quero. Tenho a impressão de que eles devem ter lido Paulo quando deram essa resposta aí. Né? Leram Paulo e muitas outras coisas. Também, né? E olharam para si mesmo. Gente, então agora vai entrar exatamente uma parte, né, que eu vou chamar aqui de... Vou fazer aqui de azul, só para... Vamos separar aqui. Vai entrar uma parte agora, uma introdução sobre... E aí, o que é que nós vamos fazer, né? Se o nosso dever é obedecer e nem obedecer a gente consegue, que será? Quem poderá nos socorrer? Como é que a gente vai resolver esse problema que nós temos agora com Deus? Deus age graciosamente, nós temos o dever de obedecê-lo porque Ele é o nosso Senhor e Redentor, Ele é o nosso Deus e o nosso Redentor, mas a gente não consegue obedecer o que Ele manda. Então, para não ficarmos perdidos, nós vamos precisar de ajuda. Então, por favor, alguém lê para mim agora aí. Há uma pergunta bem interessante nessa introdução. Gente, essa introdução vai até a pergunta 85. E a pergunta 83 ela é muito interessante. Alguém lê para mim a 83. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Veja assim, os pecados são iguais? São igualmente odiosos? Vamos ver a resposta? Alguns pecados em si mesmos, e em razão de circunstâncias agravantes, são mais odiosos à vista de Deus do que outros. A gente fala assim, não existe pecadinho nem pecadão, não é? Em termos de condenação, posso ser condenado por qualquer um deles. Mas há alguns que são mais odiosos. Vamos aproveitar e vamos ver o que o Catecismo Maior fala? Estão preparados? Estão preparados? Estamos sentados. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui no Catecismo Maior. Catecismo Maior. Gente, é muita coisa. Vocês topam? Quais são as circunstâncias? São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas a si mesmo à vista de Deus?
Todas as transgressões da lei não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus. Igual, né? Mas olha aqui. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Alguns pecados se tornam mais agravantes. Primeiro, em razão dos ofensores. Se forem pessoas de idade mais madura, quando você é mais velho, você tem que ser mais obediente. Se você é mais velho e peca, esse pecado, se você comete, o mais velho comete o mesmo pecado que o mais novo, o do mais velho é mais odioso, porque ele deveria ser mais maduro. Se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, de graça eminentes pela profissão da religião, pessoas assim que na igreja são reconhecidas como pessoas importantes para o rebanho, líderes, dons, posição, ofícios, se forem guias para outros e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Pastor. É uma injustiça falar do pastor, né? Vamos falar dos presbíteros, é melhor? Não, pastor. Vamos falar dos diáconos, Vamos falar da presidente da SAF, hoje ela não veio. Não, gente, qualquer um, vai, vamos pensar assim. O líder do louvor. Cadê a Natália? Cadê você, Natália? Ali, Natália. Né? Líder do louvor. Chegou na igreja, isso pode, Deus não é assim não. E todo mundo está imitando agora o líder do louvor. Esse pecado do líder do louvor é considerado mais odioso, porque outros vão imitá-lo. Mas eu comecei dizendo que aquela era só a primeira, né? Tem mais a segunda, a terceira e a quarta razões. Se você tiver curiosidade, procura no Catecismo Maior. É muita coisa para ler. Tá bom? Catecismo Maior. Vale a pena. Não falei o número da pergunta, né? Deveria ter falado. Para frente dá 150. 150 e... Deve ser 154. Oi? Fala. Se não pegasse, talvez, o Catecismo Maior, ficaria na mente que talvez as circunstâncias agravantes seriam homicida, seriam... Né? Também, mas você vai ver nas outras razões que entra isso também. Pecados que agravam a comunidade. Esse tipo de pensamento não passaria. Sim, essas coisas mais... Vocês têm que lembrar o seguinte, esses documentos eles devem estar sempre unidos. O breve catecismo não foi feito para a instrução dos maduros, foi feito para a instrução dos mais jovens. O breve catecismo era o início da instrução. É que hoje a gente está tão distante daquele período que o breve catecismo para nós já é um banho de teologia, né? Mas o breve catecismo é o que ele promete ser, breve. Tá? Bem breve, como você pode perceber. Tá bom? Vamos em frente. Alguém lê para mim a pergunta 86. Ela vai abrir uma novo... Não, eu não terminei toda a introdução. Vou precisar terminar a introdução para vocês entenderem melhor. Alguém lê para mim a pergunta. Eu disse que eu abri o pecados odiosos. Falei, é só uma pergunta interessante. Mas lê a pergunta 84 e depois a 85. Só a pergunta. Que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus. Você vai ver bem fácil. 85. Que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição? Pronto. Que temos ocorrido pelo pecado? Isso. Há pecados odiosos? Todos eles são muito ruins, mas há uns mais agravantes, não é isso? Pecado é não obedecer à lei de Deus. Bom, obedecer à lei de Deus a gente não obedece mesmo. A gente peca por pensamento, palavras e ações diariamente. A gente contraria a lei de Deus, tá certo? Bom, então ele vai agora nos dizer o seguinte, o que Deus exige? O que Deus exige para a gente não ser alvo da ira e da maldição, já que a gente desobedece?
Vamos ler a resposta da 85? Pode ler a resposta. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então ele agora vai trabalhar com essas duas palavras. Né? Na pergunta 85 ele diz, o que é que ele exige? Exige fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida. É só isso que você precisa. Você é pecador. Então você tem que ter fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida. A sua pergunta é, mas o que é fé? O que é arrependimento para a vida? Vamos ler só as perguntas? Qual é a pergunta 86? Qual é a pergunta 87? Dá para entender, né? A lógica do catecismo, não dá? Bom, só para que vocês entendam, a pergunta 85, ela deu base para este ponto e para este ponto. Vamos voltar na 85? Lê de novo a 85. A resposta só, vai. O que Deus exige para que possamos escapar da ira e da maldição, tá? A resposta. Para escaparmos à ira e maldição de Deus, em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. O que você precisa, fé e arrependimento, que você adquire pelo uso dos meios exteriores, que hoje a gente chama de meios de graça. Tá bom? Agora alguém vai ler para mim a pergunta 88. Qual é o 88? Quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Resposta? Resposta é... Resposta? Vai lá. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos leitores para a salvação. E aí são os meios de graça. Palavra, sacramento, oração. Ele vai dar uma atenção especial à oração, tá? Ele vai dar uma atenção ao sacramento, porque ele vai explicar mais, e a palavra. Aí você vai ver perguntas assim, ó. Essa aqui é a pergunta 88, falou dos meios exteriores e disse quais são, não é isso? Então vai lá, a pergunta 89, a 89 tem a ver com qual desses meios de graça? A 89 tem a ver com a palavra. E a 90? E a 90? 89 e 90 tem a ver com a palavra. E a 92, a 91? Sacramento. Vai até que ponto o sacramento? Vai até qual pergunta? Não. Até a 97. Aí você vai ver o seguinte, ele vai falar o que é, a quem pode ser ministrado, principalmente o batismo, e como participar da ceia. Então tem as explicações aqui. Tá legal? Vamos ver agora a parte da oração? Que texto vocês acham que ele vai usar para estudar a oração? Não, vamos ler que vai ser melhor, vai. Alguém lê para mim a pergunta de número 98. 98. O que é oração? O que é oração? Resposta. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados. É um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Você quer aprender a orar? Às vezes a pessoa fala assim, como é que eu oro para orar certo? Ore do jeito que ele está dizendo aqui, ó. Por exemplo,
é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade. Então, por exemplo, Senhor, eu quero ser mais santo. Senhor, eu quero ser mais sábio. Isso é de acordo com a vontade de Deus? Não tem confissão de pecados aqui? Senhor, perdoa os meus pecados. Pode fazer parte da sua oração. Me ajuda, porque eu não consigo abandonar tal pecado. Me ajuda a abandoná-lo. Né? E o reconhecimento das misericórdias. Obrigado, Senhor, que o Senhor hoje me deu comida, o Senhor me deu ali roupa para eu vestir, o Senhor deixou eu fazer isso, deixou eu fazer aquilo. Obrigado. Isso é oração. Existem regras para a oração, né? Olha só a pergunta de número 99. Que regra Deus nos deu para o nosso direcionamento em oração? Qual é a regra geral? Onde está a regra? Qual é o geral? Está onde? Oração dominical. Mas antes, a regra geral está na palavra. Pergunta de número 99. Vê aí a resposta. Qual é a regra? Começa como? Toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus te ensina a orar. Eu já fiz para algumas pessoas, algumas vezes, eu ensinei a orar com a Bíblia. Como é que a gente ora com a Bíblia? Como é que a gente ora com a Bíblia? Aprendendo a orar com a Bíblia. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Onde é esse texto? Salmo 23, versículo 1. Eu vou orar com esse versículo. A partir desse versículo. Senhor, louvado seja, porque o Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu quero te agradecer, porque eu tenho tudo que eu preciso, Ele vem de ti. Eu quero te agradecer de antemão, que porque o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Isso é orar com a Bíblia. É ler o texto, ver o que o texto diz e orar. Vamos fazer um teste? Salmo 23, versículo 2. Como é que é? Não sabem decor esse? Ele me faz? Como você oraria com a palavra a partir desse versículo? Que oração você faria? Vai lá, gente, dá uma sugestão, hein? Porque o Senhor nos dá o descanso do dia. Isso, obrigado, porque o descanso que eu tive agora, eu sei que veio do Senhor. Porque é o Senhor que me faz repousar, pastos verdejantes. O que mais você diria? Podia ser o contrário. Senhor, me faz repousar. Porque você está agradecendo, né? Mas pode ser que você não está conseguindo. Então o que você vai fazer? Vai pedir. Está com a Sônia? Não. Que isso? Insônia. Que Sônia? Você está com a Ivânia, né, Sônia? Você vai dizer o seguinte: Senhor, me faz repousar. Me faz repousar. Isso é orar com a Bíblia. Se você faz todo dia uma meditação bíblica, você já tem um roteiro de uma oração daquele dia, que não precisa ficar repetindo aquela mesma oração todo dia. Senhor, abençoa o nosso dia. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, aquela coisa. Não, ora com a Bíblia que vai ser melhor. Tá bom? A regra é a palavra. Muito bem. Mas existe uma regra especial. Pergunta 99, a resposta. Vai lá. Só a resposta da 99. Toda palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente se chama oração dominical. Então, oração dominical. O que você vai aprender aqui? Olha só. Aí você vai ver o esqueminha de novo, tá bom? Vamos ver o esqueminha? Eu diria o seguinte, ó. Aqui, você vai começar com dois textos diferentes. Aqui primeiro é o que ensina. E depois o que ensina. E depois você vai fazer o que orar. O que oramos. Nota aí, pergunta de número 100. Né? O que o prefácio da oração dominical nos ensina. Tá bom? Pergunta de número 107. 107.
Vai lá, gente, quem está aí? Ensina O que nos ensina? a conclusão da oração dominical. Então, o prefácio e a conclusão, a pergunta é sempre o que nos ensina. Então, o prefácio está na 108, que 108? Na 99 e a conclusão está na 107. Da 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, você vai saber decor. Lê aí, ó. 100. Pergunta 100. Só a pergunta. O que nos ensina o prefácio da oração dominical? A 100? A 100? E nos ensina o prefácio da oração dominical. Ah, é verdade, eu falei errado. Eu estava na 99, mas a 99 não é isso aqui é a 100, tá certo. Eu que errei aqui, gente. Aqui é 101 em diante. Eu queria que você lesse a 101. Eu que errei. Pelo que oramos na primeira petição? 102. Pelo que oramos na segunda petição? 103. Pelo que oramos na terceira petição? Sem ler a 104. Pelo que oramos na quarta petição? Sem ler a 105. Pelo que oramos na quinta petição? Sem ler a 106. Pelo que oramos na sexta petição? Fácil. 101, primeiro. Primeira. 102, 103, 104. Já cansei vocês, né? Mas vocês já entenderam, né, o esquema? Quando chega na 101, 102, 103, 104, você tem as petições. Aí alguém pode fazer um teste com você. Fala assim, vai lá, fala para mim, onde está no breve catecismo aquela pergunta que fala da terceira petição da oração do Pai Nosso? Qual é? Ficou fácil, né? Gente, é isso aí. O nosso breve catecismo é um texto bem estruturado, que ajuda muito a nossa fé. A palavra que deveria definir a essência do que nós devemos fazer é a palavra obediência. Só que obediência, nesse caso, não é algo que vem de nós. Escuta só, isso aqui é importante. Porque você poderia... A palavra graça, parece que ela não combina muito com obediência, porque a palavra graça, fala assim, se é obedecer, Deus vai ter que fazer porque eu obedeci. Mas eles não estão nos ensinando isso, estão dizendo assim, é verdade, a nossa resposta à graça é a obediência, só que a gente não consegue. Para isso a gente precisa de Deus. É por isso que eu acho que ele dá tanta ênfase na oração. Tá? No meio de graça. No meio de fazer com que a graça seja eficiente. Porque eu só consigo cumprir com alguma coisa e agradar a Deus com alguma coisa quando a graça é eficiente em mim. Tá? Irmãos, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas ela está mais ou menos estruturada. Se você tiver cuidado de... Se você não conseguiu anotar, mas você voltar no breve catecismo e fazer as anotações no próprio breve catecismo, não vai ser difícil você ler e recuperar essas coisas, tá? Tá bom? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma? Que beleza. Silvia, obrigado. Aqui a Silvia tem, primeiro, o texto que nós estamos estudando, o breve catecismo de Westminster. Esse é o preço? R$15. R$15. E aqui o catecismo maior, R$22. Dá para ver que ele é maior mesmo, né? Dá para ver que ele é maior. E aqui, para quem quiser o jogo completo, a Confissão de Fé de Westminster. Tá? A Confissão de Fé é ainda mais completa, porque a Confissão de Fé tem outros elementos mais teológicos. Não é em forma de pergunta e resposta, como a gente vê nos catecismos. E esse catecismo aqui, meu catecismo de doutrina cristã, era muito usado antigamente na igreja presbiteriana.
Era um catecismo para criancinhas. Quem nos criou? Quem nos criou foi Deus. Essa era a pergunta. Depois você abre, eu acho que as perguntas eram assim. Quem nos criou? Quem nos criou foi Deus. Por que Deus nos criou? 10 reais. Pode dar para ela já? É para criancinha, tá? Não é para você ficar lendo isso aqui, não. É pro meu neto. Você paga para ela lá, tá bom? Tá bom, gente? É isso aí. Vamos ficar em pé e vamos orar? Nós vamos orar também especialmente por uma criança. É João Pedro? João Pedro. É uma criança que a Di foi visitar e o João Pedro está com... Ele teve, por 2 anos, ele teve problema no ouvido e ele não está ouvindo. E ele não está ouvindo, está perdendo a audição. Vamos orar particular por ele. E não consegue falar? Ele não aprendeu a falar. Ele não aprendeu a falar. Precisa aprender, né? Porque ele não está ouvindo. Nosso Pai querido, Deus de amor, reconhecemos que não é possível, por nós mesmos, vivermos em uma santa obediência a Ti. Amém. Mas pela fé, pelo arrependimento e pelo uso dos meios que nos deste, Pai, nós queremos Te servir. Queremos que o Senhor opere em nós. Amém. E nos ajude a Te servir. Amém. Para que o Teu reino venha sobre nós. Amém. Senhor, dá-nos graça em cada passo da nossa vida para a gente aprender mais de como viver para Ti. Amém. E nos ajude a ter uma fé estruturada, Pai, coerente, consciente. Nos abençoe, Senhor. Amém. Abençoe agora, te pedimos, pelo João Pedro, Amém. a audição que está sumindo, Pai. O Senhor pode restaurar. Amém. E com ela restaurar, ó Deus eterno, a fala e tantas outras coisas. Abençoa essa criança, Senhor, para que possa ter então, ó Pai, restaurada a sua saúde. Amém. Abençoa os pais, aqueles que estão ao seu redor, para que sejam compreensivos e o Senhor dê meios a eles para conseguirem, Pai, correr atrás daquilo que é possível, segundo a Tua vontade, fazer por esse menino. Dá-nos descanso e paz esta noite e nos abençoe.